Bom, esta casa foi projetada para uma herdade com cerca de 500 hectares, sem quaisquer referências construídas pelo homem, uma herdade constituída por pinheiro, manso e sobreiro, junto às margens do Sado. Ela foi concebida no sentido de minimizar quer os custos, quer os tempos de construção e, ao mesmo tempo, ser, por dificuldade de trazer eletricidade e águas da rede, foi concebida para ser totalmente autossuficiente. A forma que nós que nos confortava mais em termos de método construtivo foi usar o CLT. O CLT são os painéis de madeira lamelados comprensados que hoje fazem moda na construção do norte da Europa e acreditamos nós farão, será o futuro, da construção, porque pela possibilidade de podermos pré-fabricar e podermos construir em seco e não em molhado, como é a nossa construção tradicional. A casa, de facto, hoje é uma casa energia zero, é totalmente autossuficiente e bastante confortável pelo tipo de construção que foi usado. Escolhi logo trabalhar debaixo do castanheiro. Parecia-me este castanheiro um elemento fundamental na composição do terreno. Também tinha uma relação privilegiada com o terreno, com uma boa orientação, portanto é uma encosta ligeiramente inclinada no sentido sul, e fiz logo um esquiço, tirei logo umas medidas do castanheiro. Parecia-me que seria a implantação mais interessante para fazer esta pequena construção. Estamos a falar de 24 metros quadrados e que tem um espaço intimista interior. É uma construção ligeira, leve, totalmente em madeira, portanto com uma estrutura em madeira e depois com revestimentos em madeira pelo exterior e em contraplacado pelo interior, com um isolamento térmico de cortiça também entre as duas paredes, entre os dois revestimentos, mas é uma construção ligeira que não toca no terreno para não afetar as raízes do castanheiro. Eu devo dizer que foi um enorme desafio, primeiro porque não era possível determinar a forma do castanheiro. Eu tirei algumas medidas, mas depois, vamos ter que fazer um protótipo e fizemos aqui um protótipo à escala real para perceber exatamente como é que esta volumetria se encaixava debaixo do castanheiro. E depois, mesmo assim, durante a obra, foram feitos cortes, nomeadamente este corte, aquele corte ali, para que não cortar nenhum ramo do castanheiro. E, portanto, há aqui um processo que vai muito para além do desenho no estirador ou no desenho no ateliê e que tem muito a ver com esta ideia de encontrar relações no terreno para permitir esta relação muito tensa com o elemento vegetal. Na verdade, esta obra surge como uma resposta a um desafio concreto da Bienal de Coimbra, a terceira margem do rio a partir do conto do Guimarães Rosa. E o que nos parecia interessante a partir da lógica da terceira margem era a possibilidade de criar um espaço dentro de um espaço, uma terceira margem arquitetónica, se quiser. E a nós parecia-nos que, de facto, esta possibilidade de organizar um território, recintar um território, é já em si um ato do início da arquitetura. E para isso fomos buscar a origem dos hortos conclusos, dos jardins encerrados, que na verdade o que fizemos foi, a partir de uma lógica
lógica de entendimento da gravidade, organizar esta lenha cortada, empilhando-a, recintando este território e assim evocar esta possível terceira margem, este possível Hortos Conclusos. Este projeto permitiu-nos experimentar novos enquadramentos na criação de um espaço que tem uma longa tradição na história, através da utilização da matéria-prima quase de um modo bruto, cortada de uma determinada maneira que deu uma métrica para definir todo o sistema construtivo e estereotómico, e permitiu-nos, num sistema também construtivo de autoconstrução, e permitiu-nos repensar e questionar o que pode ser construir em madeira na contemporaneidade. A casa estava em mau estado de conservação quando a compraram e tinha uma clara limitação de espaço. Portanto, era necessário ampliar um piso e essa ampliação foi a opção nossa a assumir essa ampliação como assumidamente contemporânea, como um piso novo, que se via claramente novo na fachada principal, e uma fachada Tardós também que avança relativamente ao edifício existente. Na rua, este piso novo também nos permitiu resolver a transição que existe entre os dois alinhamentos, entre os alinhamentos originais da rua e dos anos 70. Este novo piso resolve essa transição. A opção pela madeira foi quase imediata. A nível estrutural era o que fazia mais sentido, como se tratava de uma reabilitação. É um elemento que é compatível com as paredes em alvenaria de pedra e com os elementos existentes, e também por ser leve, por permitir a flexibilidade de trabalho. Em termos construtivos também foi uma opção imediata, porque era uma opção nossa também e dos donos de obra, assumir a madeira à vista, e uma vez que não tínhamos pré-existências a manter, podíamos ter mais liberdade, e portanto foi quase imediata esta escolha. A madeira adotada para os elementos estruturais foi um pinho silvestre, portanto pinho nórdico, por ser madeira lamelada. Depois, nas paredes de frontal, também me esqueci de referir há pouco, portanto, temos este novo piso que não se podia encostar às paredes mieiras, inclusive do lado nascente, representa mesmo um piso novo. Tivemos que executar essas paredes em estrutura de frontal de madeira e aí, nesse caso, usámos o pinho nacional, madeira maciça, tal como acontece aqui nesta parede frontal que está aqui atrás de mim. Na fachada Tardós e, portanto, fachada da frente do último piso, usámos uma estrutura reticular em madeira lamelada, pinho nórdico, e caixilharias em madeira lamelada também, pinho nórdico. Os restantes elementos em madeira no interior da casa, como vestimentos de portas, os puxadores maciços dos armários, as escadas interiores, tanto os degraus como os porumos, foi adotada aí uma madeira maciça, no caso das escadas, e folheado nas portas, de castanho. Esta obra acaba por ter um papel importante na revitalização urbanística de toda esta envolvente. Falamos aqui de uma zona relativamente descaracterizada do ponto de vista urbanístico, que criava alguma complexidade no âmbito da intervenção, mas que nós optámos por criar aqui um desenho completo para toda a praça, incidindo na madeira e naquilo que a madeira podia transmitir e potenciar. Portanto, trabalhámos muito ao nível do pormenor da madeira, daí o nome filigrana de madeira,
e na vivência que poderia existir para a população. Nós potenciamos muito a iluminação como forma de reforçar as linhas de força da própria arquitetura. Daí estas linhas LED que acabam por, digamos, reforçar os eixos principais que temos aqui na própria arquitetura. Esta praça passa a ter uma nova vida do ponto de vista da utilização. A madeira, em primeiro lugar, veio um bocado associada a tentar dar uma componente mais natural ao espaço e haver uma certa ligação também já com as árvores que existiam e um bocado associada a esta questão. E por outro lado também haver uma quebra do ponto de vista mais urbano, porque toda a envolvente aqui é um bocado um urbanismo assim mais duro, digamos, mais betão, mais frio e como a praça acaba por ser o centro onde as pessoas se vêm encontrar e pretende ser isso, não é? Do ponto de vista de projeto era que as secções fossem mais ou menos equivalentes, seja das vigas, quer dos bancos, que também são materializados com vigas maciças, porque parecia-nos que essa relação no conjunto da geometria do projeto funcionava bastante melhor. Então houve aqui um compromisso de tentar equacionar essas secções nos diversos elementos construtivos. Quando me convidaram para fazer a adega da Quinta da Bodela, obviamente que a primeira obrigação foi visitar o local. E fiquei surpreendido, porque a gente tem sempre esta ideia que conhece bem as coisas, conhece bem as nossas regiões, e realmente foi uma surpresa muito positiva visitar a Quinta, mas ao mesmo tempo também muito negativa, porque havia 2 barracões muito mal construídos, que chamavam de adega. Portanto, e foi preciso reconverter esses 2 barracões para uma adega funcional, contemporânea, em todos os sentidos, não só numa linguagem de arquitetura, mas também de toda a função que é fazer vinho hoje em dia. Portanto, é realmente uma prática quase de alquimia. E como tal é preciso ter atenção, ouvir as pessoas, falar com as pessoas. E essa proposta baseava-se em fazer um pouco o que cá estava, 2 pavilhões, porque funciona muito bem, de acordo com as normas de fazer o vinho no Dão, e utilizar essencialmente 2 materiais, a madeira e a cortiça. A cortiça à vista, porque é habitual usar-se cortiça, eu já usei muitas vezes cortiça nas minhas obras, mas à vista nem sempre é possível, nem sempre é capaz. Com muita pressão dos clientes para acabar numa vindima, porque realmente a natureza não espera, não aceita adiamentos, e portanto recorreu realmente muito rápido, com bastante empenho de todas as partes, e o resultado é uma adega que acho eu que está bem com o vinho está bem com a adega, não só na sua função, mas também na sua qualidade de materiais e de espaço. É uma adega que é possível visitar, havendo espaços mais apropriados a visitas externas e outras mais a visitas a percursos mais técnicos. A ideia não era fazer uma construção totalmente nova, até porque tínhamos aqui ainda uma pré-existência, mas também não fazer uma construção à moda do século XIX, não é? Que é mais ou menos a data desta casa, final do século XIX. Estudamos um pouco a história da casa, percebemos que ela tinha algumas características, já tinha sido transformada, e achamos que este século, o século XXI, era também o momento de atribuir mais um nível de transformação, não é? A juntar a todos os outros já para trás, mas de uma forma consciente, responsável e que permitisse, no futuro, manter intacta a herança que aqui estava, que aqui permanecia aqui.
A madeira tem uma particularidade muito interessante e que nos interessa bastante, que ao contrário da maior parte dos materiais, é um material que tem envelhecimento, se for sobretudo na sua forma natural. E isso é uma coisa que a gente procura quando aplica madeira, é tentar saber como é que ela vai envelhecer, como é que ela vai ficar depois de envelhecida. Por exemplo, o pavimento desta obra é todo em carvalho e que está a ficar, pronto, ela já tem uns meses largos e está a ficar com uma cor que nos agrada bastante. Pronto, isso é uma das particularidades da madeira que nós procuramos na madeira, não é? Pronto, nestes ambientes.